Eu sou professor no estado de São Paulo há mais ou menos uns 10 anos. Se você é professor da rede particular das grandes capitais, não faço muita ideia de como esteja nas outras cidades, talvez você tenha passado por alguma situação como essa que eu vou contar. Vou estar falando hoje das aulas testes. A maior parte das escolas aqui em São Paulo, na hora que vai selecionar os seus professores, inventam uma coisa meio estranha, que aparentemente parece normal, que são as aulas testes. Funciona mais ou menos assim. Depois do professor passar por uma batelada de outros exames, ele é chamado para dar uma aula diante de alunos invisíveis, para a escola poder ter uma ideia de como funciona a aula daquele professor. Todas as vezes que eu passei por alguma situação como essa, foi catastrófico. Eu não consegui entender, afinal, quantas vezes que eu estou dando aula, tenho lá meus alunos, isso funciona muito bem. Na hora que é o momento de aula teste, atenção de alunos invisíveis, a cara de uma ou duas pessoas que vai te avaliar, às vezes nem são professores, às vezes nem são educadores, são pessoal do RH. E aí, por esses momentos, nada funcionava nunca. Até que um dia eu parei para pensar melhor essa história de aula teste. O que significa uma escola mandar um professor dar aula para alunos invisíveis que estão ali na frente? Pensa bem, primeira coisa, imagina um outro profissional sendo contratado de forma semelhante. Imagina, por exemplo, que você fosse contratar um pedreiro e chegasse para o pedreiro e falasse: constrói para mim uma parede teste. Até poderia ser interessante a ideia, só que imagina que você chega para ele e não dá nenhum tijolo, cimento, nem nada. Simplesmente finge que tem aí os tijolos invisíveis e vai construindo uma parede. Alguém consegue imaginar um pedreiro passando por uma situação como essa, fingindo que está colocando tijolos invisíveis? O que seria possível se avaliar de uma situação como essa? Ou pior ainda, uma cozinheira teste. Imagina que você tem vários ingredientes, não importa quais, não importa o gosto, não importa o que você está cozinhando, mas imagina que você está cortando e jogando tudo dentro de uma panela. O que seria possível se avaliar o trabalho de uma cozinheira através disso? Ou pior ainda, um cirurgião teste. Imagina aí que tem um cérebro na sua frente de uma pessoa e opera ela. Simplesmente pessoas invisíveis. Mandar um professor dar aula para alunos invisíveis seria o mesmo que admitir que alunos não têm individualidades. Seria o mesmo que admitir que um professor não tem que estar nem aí para os alunos que estão numa sala de aula. Como se o professor fosse uma coisa automática que você dá o play e pronto, a aula acontece. Talvez, há algum tempo, em alguma época, isso até tenha sido assim. Houve até filósofos que defendiam que pessoas eram como tábuas rasas e o conhecimento era criado e construído ali em cima. Há muito tempo a teoria da educação não concorda mais com isso. De onde então sobrevivem as aulas testes? Pensa bem. Você fala o tempo todo em conhecimento prévio. O professor conseguir perceber do aluno o que o aluno já sabia sobre aquilo, construir algo que seja significativo para ele, unindo o novo conhecimento que está sendo apresentado de alguma forma com aquilo que o aluno já sabia, tornando aquilo útil para a vida do aluno. Como isso é possível ser feito com alunos invisíveis? Talvez imaginando alunos que fossem falar alguma coisa, de alguma forma meio esquizofrênica, realmente fingindo ser de um lado o professor, do outro lado você senta na carteira e finge ser um aluno com uma pergunta. Isso é algo, sei lá, completamente irracional. Eu até entendo que as escolas de alguma forma querem saber como que o professor vai lidar na sala de aula antes de contratar um professor. Óbvio, seria muito complicado se você coloca o professor um dia de aula, nessa primeira aula você viu que eu não gostava do estilo dele, e aí ficar trocando de professor enquanto o semestre está andando, não funciona mesmo. Mas já vi algumas escolas tendo ideias bem interessantes. Por exemplo, em uma das escolas onde eu trabalho, eles escolheram o seguinte: os professores que vão dar as aulas teste, eles são chamados para dar aula para aquele um ou dois alunos que têm mais dificuldade no momento, além do momento de aula. Então, eles vão poder ver se o professor realmente consegue entender as dificuldades do aluno, ver o professor em um momento difícil, por mais que sejam poucos alunos, ele vai ter que perceber onde que o aluno está errando, ele vai conseguir ver, interagir de alguma forma. Enquanto ele está ali com aquele um aluno já ajudando, sendo o momento que a escola está oferecendo gratuitamente de ajuda para aquele aluno, também quem está julgando o trabalho daquele professor consegue já sentir mais ou menos como ele vai lidar, que tipo de didática ele utiliza, se ele simplesmente vai ignorar as dificuldades daquele aluno e simplesmente ditar um texto previamente preparado. Outra alternativa ainda seria propor que aquele professor que está sendo testado trouxesse algo que fosse do conhecimento dele e não dos outros avaliadores. De repente algum curso que ele fez, ou pedir para ele explicar alguma coisa nova. Por exemplo, um avaliador muitas vezes está avaliando um professor de história, como é o meu caso. Pode não saber muitas curiosidades interessantes. A história que se tinha há 30 anos atrás não é a mesma história de hoje.
A gente tem uma série de descobertas que estão por aí. Seria um momento onde o avaliador poderia de repente aprender algo mais, aproveitar para ele ser o aluno testado e se sentir no papel do aluno, que é o que ele está contratando, um professor para dar aula para alunos lá. E aí, com o conhecimento prévio da pessoa que está avaliando aquele professor, ele poderia aprender mais enquanto o professor realmente tinha uma situação real em que precisava lidar com alguém para estar ensinando alguma coisa. Eu sei que nós, professores, às vezes até temos que nos submeter a estar em uma escola que não seja exatamente a nossa cara. Eu sei que você, professor, precisa trabalhar e muitas vezes a gente acaba sendo submetido a coisas muito estranhas. Já vi até que escola que contratava as pessoas que trabalham lá pelo signo da pessoa, não faria o menor sentido isso. Seja como for, provavelmente a próxima vez que eu escute falar em aula teste, acho que a minha resposta vai ser simplesmente sair embora dessa escola. Afinal, uma escola onde o que o professor fala não precisa ter menor interação com os alunos, uma escola que tem alunos e não se importe com o que eles pensam, com o que eles saibam, que eles sejam apenas números pagantes presentes lá, e o professor seja um mero homem que dá play, ou pior ainda, que é o play que foi dado em um discurso previamente preparado, essa com certeza não é uma escola na qual eu acredito. É impossível haver uma educação sem comunicação. A comunicação é a base da aula. Sem comunicação, não há educação.